da questão. Na computação, o armazenamento dos dados é realizado em dispositivos denominados memória. Assinale a alternativa que indica o tipo de memória conhecida como memória de acesso aleatório. Letra A, ROM, letra B, flash, letra C, Optane, letra D, magnética e a letra E, RAM. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para a questão? Bem, quando ele cita memória de acesso aleatório, observa comigo o significado do termo RAM. RAM vem de Random Access Memory. Quer dizer, Random Access Memory é a memória de acesso aleatório, traduzindo para o português. Então, quando a gente já pensa na sigla RAM, a própria tradução do inglês para o português já diz a resposta da questão, porque RAM significa memória de acesso aleatório. E ela é conhecida como a memória principal do computador, mas ela é uma memória volátil, a memória RAM. Isso porque ela tem todo o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. Quer dizer, quando desligamos o computador, todo o conteúdo que está armazenado na memória RAM vai ser apagado, por isso que ela é volátil. Um outro ponto importante, muito cobrado nas provas de concurso em relação à memória RAM, é dizer que ela é uma memória de leitura e escrita. Está perfeito, porque existe a memória ROM, que é a chamada memória somente de leitura, a ROM, mas a RAM é de leitura e escrita, porque aceita a gravação dos dados e também a leitura desses dados no seu dispositivo, por isso de leitura e escrita. Talvez o elemento mais relevante sobre a memória RAM nas provas de concurso ao longo dos anos é ter dito que ela é a memória principal do computador, e de fato ela é a memória principal, porque ela é a responsável por armazenar os dados que estão em processamento. Então, sempre que uma prova perguntar memória RAM é memória principal, sim, é a memória principal do computador, é a memória de acesso aleatório, é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica e é de leitura e escrita. Essas são as principais informações. Por isso que o gabarito e a resposta da questão, sem dúvida nenhuma, a letra E de Equador para essa questão. Não é ROM, porque a sigla ROM significa memória somente de leitura, o que já está errado. Não é flash, porque flash é um tipo de memória que é usada no pendrive, é usada em cartões de memória, é usada em dispositivos SSD, e é uma memória que evoluiu da memória ROM, mas que hoje ela é de leitura e escrita, mas ela não é a memória RAM. Então, existe também a memória flash, que é bom lembrar, é a memória do pendrive. A memória Optane é um tipo de memória da Intel, fabricada para computadores que utilizam a plataforma Intel junto com uma memória adicional, como se fosse uma memória flash que vai encapsulada em módulos, e esses módulos são colocados na placa-mãe. Essa é a memória Optane, uma memória da Intel. E magnética, o disco rígido é um exemplo de memória magnética. Isso porque para gravar os dados no disco rígido, nós usamos um ímã, que é um magneto na ponta de um braço, que à medida que os discos giram em alta velocidade, esse magneto é quem realiza a gravação e a leitura dos dados na superfície dos discos do disco rígido. Por isso, exemplo de memória magnética é o disco rígido. Aqui a resposta, então, letra E de Equador, RAM, sem dúvida nenhuma. Certo?